Já estamos energizados no podcast Microfone Hiperativo. Meu nome é Alzi Alves, sou o seu host nesse bate-papo. Hoje, meu convidado, Hugo Canuto. Ele que fez o Conto dos Orixás, um álbum, um quadrinho, no caso, extremamente popular. A gente vai falar sobre ele. Simplesmente um álbum que vendeu 16 mil exemplares. Ele vai poder falar mais sobre isso. E antes de falar do nosso convidado, você pode vir aqui e conhecer os nossos apoiadores. Temos o Rascunho Estúdio Desenho. Você quer desenhar? Pois é, Rascunho Estúdio é um curso de desenho que fica aqui em João Pessoa. Você pode escanear o QR Code, ele vai aparecer em vários momentos nesse bate-papo. Também temos a Livraria Leitura do Manaíra Shop, que também fica aqui em João Pessoa. E a Escola de Dança Animendes. Então, se você não escaneou com o seu celular, não se preocupe, vai aparecer em vários momentos e você vai poder escanear e conhecer um pouco mais, seguir os nossos apoiadores nos seus Instagrams e falar com eles e ver o que tem de novidade por lá. E no curso de desenho você pode ir lá, falar pelo WhatsApp, ter mais informações, se inscrever no seu curso de desenho. Tem curso para desenho para criança, para adulto, para adolescente, vai lá, se informa. E você que está escutando em qualquer outra plataforma, não esqueça, venha para o YouTube, se inscreva no YouTube, venha também dar seu like, marque os seus amigos, compartilha, que vai ser muito legal ter a sua presença aqui nesse episódio com o meu amigo Hugo Canuto. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo, Hugo Canuto, ao podcast Microfone Hiperativo, convidado misterioso que foi logo revelado de cara, porque eu não me aguentei de ansiedade de ter você aqui presente nesse episódio, meu amigo. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário de quem vai nos assistir. É um prazer imenso estar aqui com você, Alzi, pessoa que eu tenho muito carinho. Obrigado pelo convite, parabéns pelo microfone hiperativo. A gente precisa disso, a gente precisa falar a partir do nosso lugar, da nossa arte, falar dessa paixão que é desenhar, que é fazer quadrinhos e construir universos, histórias com papel e lápis. Meu amigo, eu que agradeço ter sua presença aqui. Eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho. Muitos não sabem, né, que eu estou falando com um arquiteto apaixonado pela nona arte, um cara que lutou pelo seu trabalho, pelo seu talento em relação ao quadrinho, procurou o seu espaço, a sua linguagem e uma maneira de atingir várias pessoas com a sua obra. Então eu queria conversar um pouco mais e conhecer o Hugo mais profundo nas suas raízes. Como é o Hugo tendo seu contato com o quadrinho dentro da sua história antes de chegar a ser o Hugo que hoje todo mundo conhece pelo seu trabalho com Contos dos Orixás, entre outros? Olha, eu sou apaixonado por quadrinhos, né? Acho que aqui atrás a denúncia da prateleira já mostra, né? Aqui temos brasileiros, né? Nacionais, europeus, independentes, Marvel, DC, Conan, que é de João Buscema, que é uma das paixões de minha vida. E então eu sou apaixonado por quadrinhos. Os quadrinhos formaram minha visão de mundo, formaram minha linguagem como artista, formaram minha paixão pelo cinema. Foram duas paixões que nasceram do mesmo período. E eu acho a linguagem absoluta, né? O que Jodorowsky fala, quadrinhos é a linguagem absoluta. Porque você cria mundos, você cria histórias que se passam na Roma Antiga, se passam no futuro, histórias de drama, de terror, policial, romance, super-heróis. E, diferente do cinema, do teatro, da literatura, é uma linguagem que a limitação é realmente a imaginação, né, do autor, no sentido de que nós podemos criar naves espaciais e criar cidades no papel, né? Então, É verdade. é lindo. Eu acho que a linguagem do quadrinho, e principalmente países como França, como Japão, Estados Unidos ainda assim, mas caiu um pouco, que é levada como arte, é considerada arte, né? Tem todo um cuidado do fazer, da criação. Eu acho que ela nos conduz, expande nossa imaginação. Ela é um motor de expansão de imaginação.
Imagine quantos milhões de crianças não cresceram no século XX, principalmente, que foi a era de ouro dos quadrinhos, Uhum. e que esse contato não formou engenheiros, cientistas, artistas, inspiraram gerações de pessoas. Então, assim, o potencial de disseminar a imaginação de um quadrinho, de um livro, um quadrinho, de uma revista, é muito grande. Porque ele, durante muito tempo, foi um produto, hoje, infelizmente, a gente sabe que menos, mas foi muito democrático. Você ia numa banca, comprava um pão, ou comprava um jornal, depois comprava um gibizinho com o que sobrava ali. Ia na padaria comprar o pão, com troco, comprava um gibi. Então, quer dizer, formou o repertório de milhões de pessoas. E a gente tem que pensar que, num contexto de que arte, ainda hoje, no Brasil, na maior parte do mundo, é algo inacessível, é algo ainda restrito a uma camada, a uma classe, a uma certa formação, ele também democratizou a estética. Né? Então, quantas pessoas não aprenderam a desenhar lendo Conan com Diogo Sema? Eu fui dessas pessoas. Né? Na Também, minha época não também. tinha curso. Você, entendeu? Tantas pessoas não tinha curso de desenho, como hoje tem o Rascunho Studio, felizmente. Né? Então, a gente ia aprender reproduzindo os mestres, né? Neil Adams, Diogo Sema, Walter Simonson, Jack Kirby, por aí vai. Frank Miller. Então, nesse caso, você tem essa influência desde moleque, baseado em quadrinhos europeus, mas quadrinhos americanos. Os mangás, você acha que teve alguma influência no teu trabalho também? Infelizmente, eu tive muito pouco contato. Eu comecei a gostar de quadrinhos, eu tinha mais ou menos uns 10 anos. E meu pai tinha um amigo que colecionava quadrinhos, então ele é um cara mais velho que tinha muito quadrinho. Uhum. Ele encadernou os quadrinhos da Ebal do Batman, do Superman, desenhado por Neil Adams. Ele tinha X-Men do John Byrne, do Dave Cockrum, tudo Eita, encadernado para maravilhoso. aventuras Marvel. Então eu cresci nos anos 90 lendo quadrinhos, dos anos 80 e até 70. Eu tive um repertório muito próprio ali de RGE. Então eu li Quarteto do Jack Kirby nos anos 90, que não saía no Brasil. Então, eu tive um repertório muito próprio de ler autores de outra época, João Buscema com Conan, eu ia no sebo comprar as revistas do Conan, até hoje eu tenho aquelas espadas selvagens guardadas, colecionava muito quadrinho mesmo, e ganhava também muito quadrinho, porque às vezes as pessoas se desfaziam, você gosta, uma criança, uma adolescente que gosta de ganhar, então eu li muita coisa, eu li Super Aventuras Marvel, Ei, eu li clássico X-Men, demais, era muito, nossa, o Superman do John Byrne, aquela fase toda, o Batman, aquelas contos do Batman que eram mais adultas, então eu tive um repertório, eu tive um presente, um privilégio mesmo de ter, nesse período, um contato muito forte com diversos escritores, diversos ilustradores, diversas obras, Odisseia Cósmica, muita coisa daquela época, de um período anterior a mim, eu tive contato, entendeu? E isso formou meu repertório assim, de desenho, de arte, de estilo muito... impregnou a imaginação, né? E felizmente, eu digo hoje felizmente, era um mundo pré-internet. Então, a gente tinha que fazer um esforço intelectual de buscar as coisas, a gente não sabia como chegar. Eu ia comprar quadrinho em sebo na Ah, estação de também fiz rodovia. muito isso. Muito isso. Entendeu? A gente é dessa geração que não tinha essa coisa do lombadeiro hoje em dia que reclama, porque veio assim, veio assado, porque atrasou. A gente tinha que catar as coisas e era muito gostoso, sinceramente. A gente tinha acesso a fragmentos, às vezes, de histórias em que a gente tinha que completar com nossa imaginação. Pois é, principalmente quando a gente ia no sebo, que a gente encontrava um título que a gente achava muito bacana, mas a gente não tinha continuação. Porque já pegava Exato. fragmentado, né? Mas aí a gente achava aquele HQ linda, aquele artista massa, e já ficava louco para ver se encontrava a próxima. E aí ficava revisitando o sebo. Isso era muito bom, cara. Acho que tinha uma magia, assim, porque que acontece? Eu só fui me dar conta, isso é muito doido, viu, cara? Assim, eu só fui me dar conta, por exemplo, de indústria de quadrinhos, de empresa de quadrinhos, de que a Marvel era uma empresa no sentido capitalista da coisa, quando eu li A História Secreta da Marvel. Até então era uma relação de muito afeto com tudo aquilo ali, de muita paixão. Aí eu fui entender, não, isso aqui é uma editora, isso aqui é uma empresa, eles lidam com essas propriedades intelectuais. Isso Uhum. foi se agravando com o tempo, né?
até os anos 80, pouco dos anos 90 ali, eu acho que tinha uma maneira de lidar com o quadrinho de herói, pelo menos, mais pessoal. Quem escrevia, as linhas editoriais, enfim. Hoje, enfim, tá totalmente diferente e tem seus caminhos. Mas então eu tive essa formação muito sólida. E eu tive contato com quadrinhos europeus, um pouco, muito pouco, mas Moebius, uma história de 10 páginas de Moebius já é uma vida de reflexão, né, de É, aprendizado. Estética verdade. dele. A estética é linda, né? Muito, era um gênio, né, cara? E ele, nossa, depois eu fui estudar um pouco mais, ele trabalhava com muita referência fotográfica, eu estudava a consistência do trabalho dele, muita referência fotográfica. E, bom, dos asiáticos, eu tive contato com a Akira. Isso, 95, 96, saiu um encadernado da Globo, que eu ganhei também desse tio meu, de consideração amigo do meu pai, um encadernado da Globo, e aí tinha o Akira colorido, lindíssimo, e aquilo foi, assim, uma experiência impressionante de quadrinho asiático, quase quadrinho japonês, porque é de um refino estético, de uma narrativa, um ritmo, aquilo ali. Mas eu era muito novo, tudo isso eu tinha 10, 11 anos, então eu tive contato com o Cavaleiro das Trevas, então eu era pré-adolescente, assim. Aí Uhum. bugou minha cabeça, deu no que deu, né? Deu no que deu. E o Akira, quando eu abri também a primeira vez, eu achei muito frenético. Então ele já quebrava o padrão de outros quadrinhos que eu tinha visto. Tudo era muito intenso e ao mesmo tempo muito lento, né? Porque tinha várias páginas, então você ia com mais calma, olhando cada coisa, e tinha mais frames para um acontecimento do que no quadrinho americano. Que era muito. O cara já deu soco, já quebrou o prédio, o cara já tá levantando. Lá não. Né? O cara tombava, levantava gradativamente, já ia tendo uma linha de pensamento, o que ia fazer. E isso aí levava 2, 3 páginas até ter o próximo movimento. Tinha um drama, né? Tinha É. uma capacidade de drama. Eu acho incrível. Depois eu acompanhei muito tempo os quadrinhos de super-herói, muito tempo, muito. Colecionei muita coisa. Gosto muito, assim. Hoje eu já não leio tanto. Não sei, depois que a gente vira autor, a nossa relação também muda, né? Assim, muda um Muda, pouco, porque muda. a nossa busca vai sendo de outras coisas, de outras. Mas eu ainda acho tudo aquilo muito. Eu acho que a qualidade hoje é muito maior, né? Assim, de cor, de desenho. A média da qualidade hoje tá maior, eu acho, em relação. A gente está falando, claro, tinham grandes mestres e tudo, Sim. sempre houveram grandes mestres, mas hoje eu acho que você pega um título assim, você vê que a produção, né, gráfica, cores, ela evoluiu bastante, né, em relação àquela época. Mas É, é isso, essas foram minhas influências. eu sinto isso também, Hugo. E eu sempre falo, pessoal, quando a gente começa a produzir, nossa relação com o desenho e com o quadrinho, ele muda. Às vezes a gente compra um quadrinho para estudar estética, o que está acontecendo no mercado, quem são os novos nomes que estão aí, o que está acontecendo em relação àquele universo determinado, X, Y. Então eu acho que a gente vira um pesquisador e produzindo a coisa, né? A gente pesquisa, compra, estuda e produz. Pesquisa, compra, estuda e produz. Essa relação de amor muda um pouco, né? Não é mais o colecionador, o fã. Exato. O modo de leitura muda bastante, Alzir, porque, por exemplo, eu leio hoje com muito mais calma do que eu lia antes. Eu leio com calma, eu vou lendo, eu vou degustando. Né? Eu acho horrível, hoje virou essa palavra consumir conteúdo. Pelo amor de Deus, isso é arte. Né? E isso é um problema, inclusive, para o público hoje, que está consumindo cada vez mais rápido e que acha que a gente tem que produzir rápido. Uhum. Mas isso é arte. A gente tem que produzir no tempo que tem que ser produzido. Se é um quadrinho mais comercial, você vai produzir mais rápido. Se é um quadrinho autoral que dê para experimentar, tem um tempo maior e está tudo certo. São vertentes dessa arte. Então, eu digo sempre, usufruir. A gente tem que aprender a usufruir. E hoje, como autor, eu usufruo mais. Então, eu vejo uma página do Juan Jimenez lá desse projeto fantástico do Poc Nanquim, que foi a Caixa dos Metabarões. Uhum. Cara, aquilo é uma delícia. Você fica os detalhes das armaduras, a luz, sabe? Eu acho que esse que é o prazer. Assim. A gente hoje, provavelmente, você também, a gente compra menos
do que antigamente, mas o que a gente tem, assim, interesse vai virando um carinho, né? Vai tendo um carinho ali de olhar. É, é uma coisa Isso é mais gostoso. direcionada hoje em dia, né? E também vira aquela coisa, artigo de realmente de você ter ali guardadinho. Não, isso aqui vai servir para uma referência, para uma coisa de estudo, né? Isso aí é que é bacana também da gente Muito, pensar. cara. É. É muito, é muito. Eu olho sempre, cara, quando eu estou produzindo assim um álbum novo, tem uma hora que eu dou uma olhada assim nas coisas, sabe? O que é que eu gosto? Às vezes tem nada a ver com o que eu estou fazendo, mas o que é que eu gosto? Ah, vou olhar. Poxa, dá uma reforça, sabe? Assim, inspira. Pega um quadrinho desses, olho, dou uma passada de olho, leio um pouco de novo, assim. Eu gosto disso, sabe? Acho que a gente realimenta a criatividade, assim. E aqui minha sala, por aí, meu estúdio, eu brinco assim tem que ser nosso espaço sagrado, entendeu? Assim, da gente estar em inspiração constante para criar. Uhum. Porque da porta para fora os problemas da vida estão aí, né? Os problemas do dia a dia, de vida adulta. Mas aqui tem que ser o lugar onde eu volte a ser, sabe, a criança que a gente deixa viva para poder continuar criando, como a gente faz, eu, você e tantos artistas. Ela tem que estar solta aqui dentro, ela não tem que estar preocupada, ela tem que estar solta. Tanto que eu fiz uma coisa há um mês atrás, foi o seguinte, eu desembalei os últimos brinquedos que eu tinha de infância. Tem uns Cavaleiros do Zodíaco aqui, tem um Power Ranger, tem um cara esqueleto que eu não sei de onde é, cara, alguma animação dos anos 90, um Predador, sabe? Desembalei e botei ali, disse, olha, é aqui que eles têm que estar, esse é o lugar deles. É a minha caixa de areia, que é onde eu vou brincar, é esse lugar, sabe? Para a gente manter a energia da criação viva, assim, sabe? Rapaz, eu penso a mesma coisa. Eu tinha um tempo que eu deixava tudo na caixa. Não, porque é de colecionador, mas depois eu parei e fiquei pensando, isso não é a criança que vive em mim. Não é. Eu tenho o brinquedo e não poder pegar nele, não olhar, não apreciar e pensar assim, caramba, eu consegui comprar isso, que legal. Porque eu acho que o mais bacana é a abertura do presente. O presente é o que você compra, você adquire, você quer abrir embalagem, quer pegar no produto, quer brincar e deixar, no caso, o tempo fazer o que deve fazer com aquele produto, né, que a gente comprou. Agora, Hugo, me fala uma coisa. Quando foi que o Hugo decidiu, dentro toda essa jornada dele como criança a partir dos 10 anos, e disse assim, cara, eu tô me formando, tal, mas sempre tive aquela chama do quadrinho. Quando você começou a pensar mesmo em fazer o teu quadrinho, você já queria fazer autoral? Você queria trabalhar em alguma editora? Como é que foi esse momento teu? Eu levei a vida inteira, assim, a adolescência, cara. Eu ficava com muito, até um pouco envergonhado, assim, de dizer que eu gostava. Tinha aquela coisa, né? Eu desenhava, sempre desenhei. Até hoje tenho meus desenhos de infância guardados. Minha mãe preservou meus desenhos de infância, assim. Mas, ao mesmo tempo, era uma coisa tão distante, né? Eu não sabia se era possível ou não fazer. A gente achava que era uma coisa muito. Ainda mais por Salvador, não tinha referência de pessoas trabalhando no mercado americano. A gente ouvia falar do Deodato, né? Até hoje eu tenho a Mulher Maravilha dele lá da revista do Shazam da Abril. Mas era tudo muito distante naquela época. 96, 97, 98, começo dos anos 2000, ainda era coisa muito distante. E eu levei minha vida assim. Eu sempre criava muita coisa, desenhava muita coisa, fazia uns concepts de personagem, gostava de fazer. Cheguei a brincar com uma fanfic que eu ia fazer de Star Wars, dos episódios 7, 8 e 9, que eu achava, tinha uma história na cabeça, aí fazia os desenhos assim, fazia um gibi, começava a fazer. Sempre foi uma paixão, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, sempre faltou troca, porque é isso, não tinha assim. No meu contexto, ninguém lia. Tinha esse amigo do meu pai, o Marcos, que depois virou meu professor de faculdade, que era fã de quadrinhos, me passou muita coisa. Tinha o Flávio Luiz, que é baiano também, que era amigo desse cara. Então, tinha umas referências assim, mas era muito distante, né? Mas eu continuei fazendo, desenhava, criava minhas histórias, escrevia os roteiros, começava a desenhar, parava.
Fiquei muito tempo assim. É, só que aí eu fui fazer arquitetura. Eu também gosto muito. Formei arquitetura por paixão por cidade, por desenvolvimento urbano, urbanismo, design urbano, conceito de cidade, desenhar a cidade. São coisas que eu piro até hoje, assim, acho fantástico. Tanto que as coisas que eu mais me interessei no começo dos quadrinhos foram as criações arquitetônicas. O Jack Kirby, as Asgard, Wakanda, Atlantis, Astland, dos Inumanos, a ilha de Temísquera, aqui de Phil Uhum. Jimenez, Jorge Pérez fazia aquele Olimpo. Porra, aquilo explodiu minha cabeça, aquele Olimpo todo fora do prumo, galera de cabeça para baixo. Porra, aquilo era incrível. Entendeu? Então, isso tudo mexia com a minha cabeça. Então, o quadrinho e a arquitetura estava muito junto. E agora, em paralelo a tudo isso, e acho que isso é que é o definidor do meu trabalho, é o interesse por mitologia, interesse por lendas e mitos. Hum. Porque os personagens de quadrinhos que eu sempre me interessei foram os personagens de fantasia e ficção científica. Mais do que, por exemplo, Homem-Aranha, eu pirava em Conan, eu pirava em Os Eternos, os Novos Deuses, eu ia a própria Mulher Maravilha, esses personagens da fantasia, do mágico, e da ficção, Red Star, achava foda, consegui da Globo caber lá no sebo. Thor, o Thor do Walter Simonson, para mim, eu passei anos Ah, lendo e relendo e o aquilo ali, diálogo era muito bom. muito. Até hoje eu Muito. acho uma história que não envelheceu, assim. Cara, tem uma força naquilo ali. Então, eu era tão fã do Thor do Walter Simonson que eu catei em sebo durante uns 2 anos, assim, eu ia, e eu consegui isso para Aventuras Marvel, Heróis da TV, fui juntando, até conseguir encadernar. Eu encadernei imagine, em 98, sei lá, Uhum. todo o Walter Simonson e as Guerras Asgardianas, fiz um caderninho assim, ó, deve estar até por aqui, não sei. Não, tá muito bagunçado. Depois eu olho. Mas está por aqui, entendeu? Tá por aqui. Então, essa base do que eu gosto, dos interesses, e eu sentia muita falta de quadrinhos de mitologia, de transformar aquelas histórias dos gregos, dos celtas, dos iorubás, dos japoneses em quadrinhos. Pô, isso ia ser fantástico, né? Então, foi sempre o que eu me norteei. Fui fazer arquitetura por uma questão profissional, de mercado. É uma profissão que eu não sei como é hoje, mas durante muito tempo, né? Muitos artistas fizeram porque era justamente, era mais, digamos assim, durante muito tempo a arquitetura era mais artística das profissões caretas, entendeu? Sim. Ela, durante muito tempo, era mais alternativa das profissões caretas. Gosta de cinema, de teatro, de fotografia, não sei o que lá, vai fazer arquitetura. É. Tanto que a gente brinca, né? Não sei se ainda se brinca isso hoje, mas a gente brincava muito que a arquitetura era um curso que dava de tudo. De vez em quando dava arquiteto, entendeu? Porque muita gente vai. É porque o Muita pessoal gente. de publicidade e o pessoal de arquitetura são os apaixonados por arte de todos os sentidos. É música, é quadrinho, é cinema, é uma galera apaixonada, pô. É impressionante. É impressionante. E é engraçado, meus grandes amigos meus da faculdade, a maioria foi para outra área, foram para artes plásticas, fotografia, cinema. Muita gente não foi para arquitetura. Eu mesmo fiquei alguns anos como arquiteto, mas não me satisfazia, não encontrava significado assim no trabalho. Não pela profissão, era a minha jornada mesmo. E aí o que acontece? Eu, nessa viagem toda, queria muito fazer. Aí o que acontece? Eu estava para formar, passei um tempo fora, morei na Espanha aquela época de bolsa de estudo de universidade federal, aquela coisa toda, que era muito legal. Uhum. E aí, cara, eu tive um contato muito pesado, muito forte com a produção europeia. Eu ia numa livraria perto da minha casa, uma FINAC, ficava lendo, não tinha grana para comprar, mas ficava lendo. Velho. Isso há 10, 12 anos atrás, devia ter uns 25 anos, por aí, 24, 25 anos. E a Alzia, eu ficava apaixonado, porque aí eu tive contato com a matéria-prima de quadrinhos que falavam de mitologia, de Roma antiga, aquelas águias de Roma do Marini, a obra do Moebius, o Arzac, Sérgio Top.
Cara, eu tive contato com o Sérgio. Agora, o Sérgio Top está sendo conhecido no Brasil. Eu tive contato com o Sérgio Top isso há 10, 12 anos atrás, e aquilo explodiu minha cabeça. Assim, minha arte mudou com o Sérgio Top. E eu entendi, por exemplo, que ele influenciou Frank Miller, Walter Simonson. Aquilo tudo é Sérgio Top, entendeu? Tem uma coisa de Sérgio Top na arte dos caras. Então, aqui foi como uma peça de quebra-cabeça que faltava ali no meu repertório. E eu fiquei apaixonado. E aí eu comecei a dizer, eu quero fazer esse negócio. E aí eu comecei a criar meu próprio projeto, 2011, que é a Canção de Mairubi. Que é esse projeto que agora, depois de 10, 12 anos, eu estou transformando em quadrinhos e abri a campanha no Catarse, né? A gente está com a campanha aberta desde a semana passada. Conseguimos 50% da meta em uma semana. Pô, que massa, cara. Pois é, isso me deu uma alegria, porque é um projeto novo, um projeto desconhecido, personagens que ninguém tem relação. Então, assim, e esse projeto me conduziu para os quadrinhos. Porque aí, a partir desse projeto, todo horário, o tempo livre que eu tinha do trabalho, foi deixando a imaginação fluir nesses cadernos, deixando esse universo nascer nesses cadernos. E aí eu comecei a caminhar para os quadrinhos, construindo meu próprio mundo, construindo um universo no qual eu desenvolvia a arquitetura, a cultura, a língua, ia pesquisando sobre civilizações antigas, mitos. Então eu fui juntando as peças separadas da minha jornada, digamos assim. Eu fui juntando a arquitetura, eu fui juntando a mitologia, eu fui juntando a paixão pelos quadrinhos, eu fui juntando a prazer, e fui aglutinando minha vontade, minhas ideias, meus anseios, num projeto. Que foi nesse projeto que eu fui entendendo que eu poderia, de algum nível, ser um artista. Não era uma coisa tão distante, não era uma coisa de outro mundo. E aí esses cadernos, cara, foram, digamos assim, uma espécie de terapia e meditação. Sim. Para o que eu queria fazer, né? Que era ser um autor, um escritor, um quadrinista. Mas ainda, quer dizer, isso já estava em 2011, 2013. Aí a gente pega uma coisa maravilhosa que aconteceu, que é a ascensão do filme de super-herói, a ascensão do cinema de herói, que tira os quadrinhos de uma vez por todas do nicho, como eu posso usar uma palavra assim que não seja, daquele cantinho que ele estava, né, na Escondidinho ali do lado. subalterno e muito assim de nicho, de eixo no Brasil, e passa a se tornar popular. Né? Os filmes da Marvel, de 2008 para cá, a gente, como artista, tem que agradecer muito, porque se hoje a gente tem CCXP, e tem espaço para vender, e tem feira, e o público médio já tem uma noção mais respeitosa do que é o quadrinho, do que há 20 anos atrás, isso foi um movimento muito bom, né? Muito positivo, eu vejo assim. Então, já estava entendendo que era possível, que não era tão distante, que já tinham vários artistas brasileiros trabalhando nessa altura, né? Diferente da minha infância. Então, isso começou a me empolgar. E aí eu fui fazer cursos, fiz cursos numa escola em São Paulo, fiz curso de férias, ia a cada 6 meses, conheci os artistas, vi que tinha gente vivendo ali, criando autoral, trabalhando no mainstream, fazendo teste, e aquilo foi me dando coragem. Até um dia em que eu já, e hoje exatamente, por isso que essa live nossa é tão especial, há exatamente 10 anos, foi o dia que eu decidi. Eu pedi demissão do meu trabalho, eu era arquiteto de uma empresa pública aqui do estado, tinha um cargo comissionado, uma certa estabilidade, e aí eu tinha voltado de uma dessas jornadas a São Paulo, né, desses cursos de férias e tal, e esse projeto estava muito forte em mim, assim, essa ideia de contar uma história que falasse a partir do Brasil, da América Latina, fizesse uma miscelânea de mitologia, de cultura. Eu disse, olha, está na hora, eu tenho 27 anos, eu não posso chegar aos 30 sem saber o que eu posso fazer com tudo isso. Isso está chegando para mim, isso está vindo, tem muito conteúdo, esses cadernos
mais de 1.600 páginas de esboço, de texto. Diga aí, 1.600 páginas, cara. É, querendo ou não, é uma overdose criativa. Exato. É. Aquilo tava já querendo meio que sair de você de alguma forma. E quando você falou uma das coisas que eu sempre gostei de olhar do teu trabalho, eu tenho o teu álbum, ganhei de presente também de você, como o Hugo, ele não é só um quadrinista, ele é um escritor, entendeu? Porque tu tentas sempre falar daquele tema ou daquele conteúdo com muita propriedade do que tu faz. E isso é uma coisa que eu acho que não é o Alzi que sentiu, mas todos aqueles que consumiram a tua obra e que hoje, quando você coloca uma campanha, essas pessoas sentem essa mesma coisa que eu sinto. Obrigado. Acho que eu penso assim, sabe, Elzinho? Se eu vou me propor a fazer uma coisa, primeiro, quadrinho para mim é arte. E Uhum, eu vou brigar sempre para dizer isso: quadrinho é arte. Uma arte visceral, uma arte extremamente profunda, porque ela é capaz de abranger emoções, cores, palavras, imagens, tudo isso casa e conta histórias. Ela é prima do cinema, né? No caso, também é, para mim, um motor que me incentiva a pesquisar, a ler, a estudar os temas que eu gosto. É uhum, como se, para ler determinado assunto, eu fosse metabolizando, construindo uma história. uhum, Então, foi assim com os orixás. Mairubi foi uma leitura profunda, foi um estudo sobre culturas mesoamericanas e cultura brasileira, afro-brasileira, indígena, e depois aí misturou uma viagem de cultura indiana, do Mahabharata. Então, é como se eu fosse pegando tudo que eu aprendo e vou botando nessa caixa de areia. E vou construindo essa caixa de areia, brincando com ela, até o momento em que eu sinto que eu preciso fazer ela virar alguma coisa mais consistente, e aí nasce o quadrinho, entendeu? uhum. A história sai, entendeu? Que é E é quando... isso que me empolga, assim, poder estudar, poder me aprofundar. Então, assim, eu vou fazer um quadrinho como o Conto dos Orixás. Aqui, essa prateleira toda aqui, essas duas aqui, ó, é Uhum. só sobre cultura africana e afro-brasileira. Tudo isso aqui. A África é afro-brasileira. Então, assim, no mínimo, cada livro desse eu dou uma passada de olho para pegar alguma coisa, para entender, pra, sabe? Às vezes não vai nem às vezes não vai nem para a obra, mas está ali no meu processo, sabe? E Uhum. claro que é uma coisa muito própria, não é todo projeto que eu vou conseguir fazer isso. Mas nesses, pelo menos, eu posso ter esse aprofundamento. Posso me permitir ir além do quadrinho como um todo, estudar, pesquisar, sabe? É muito enriquecedor. E demora, né? Assim, é isso que eu converso sempre. A gente dá sorte nos nossos catarses, deu sorte, não sei como vai ser esse, estamos no começo, mas assim, sempre conseguimos mais do que pedimos, graças a Deus. Então, isso nos permite ter mais tempo, aumentar o tamanho, botar mais 40 páginas, mais 60 páginas, entendeu? E Uhum. a maioria das pessoas entende, gosta, porque está recebendo uma coisa a mais. Tem gente que reclama, eu digo, pô, então pega o dinheiro de volta, quando sair você compra pelo preço do catarse, não tem problema. Né? Tem gente que ainda assim reclama, não vai Sim. entender. Mas o importante é que o processo tá ali, a obra tá entregue, sabe? Assim, tudo que eu faço eu boto muito no meu coração, da minha alma, do meu querer, das minhas emoções. Eu acho que tem que ser assim, sabe, cara? E deixa eu te perguntar, vamos falar do Conto dos Orixás, que é uma obra Uhum. de 2019, né, que ela teve uma expansão muito bonita em relação ao Catarse, né, que ao todo impresso foi 16 mil cópias, né? Como foi para você começar essa obra? Teu processo criativo, como tu tá falando, tu teve as tuas pesquisas, ao momento de lançamento e você sentir o engajamento das pessoas. Olha, Contra os Orixás surgiu desse processo de mudança profissional, de mudança de vida, de Uhum, também uma busca filosófica, uma busca artística. O tema dos orixás sempre foi uma coisa que me interessou bastante. Primeiro, por eu ser baiano, né? Salvador é a cidade mais negra do mundo, fora do continente africano. A cultura dos orixás, a filosofia, as religiões são muito presentes
na cidade, né, com todos os problemas de intolerância que existem também em Salvador. Mas eu sempre fui fascinado pela arte de Caribé. Caribé é um dos maiores artistas brasileiros, um dos maiores artistas gráficos brasileiros. O primeiro filme que teve storyboard no Brasil foi de Caribé, chamado Os Cangaceiros. Fez todas as cenas. O pessoal fala de Moebius com Duna, o Caribé fez igualzinho, mais ou menos. Então, assim, era um gênio. E Caribé fez muito trabalho em cima da cultura dos orixás. Ele era o grande de um terreiro, ele tinha um cargo, era uma pessoa muito culta, argentino, radicado na Bahia. Então, ele mescla na arte dele uma estética muito gráfica, nós do quadrinhos adoramos, ao mesmo tempo uma estética que agrada a turma das artes plásticas. Ele consegue transitar na representação dele. Assim, é um gênio, as cores dele. Outro artista que me influencia muito, Rubem Valentim, um artista baiano que trabalha com iconografia dos orixás de uma maneira extremamente simbólica, com cores chapadas, com composição cromática incrível. São minhas referências assim de arte nesse mundo, né? E no momento que surge o Conto dos Orixás, ele vem de muitas buscas, né? De muitas buscas de vida, de compreender, para além da cultura na qual nós fomos educados, compreender outras culturas, e principalmente disso que a gente fala muito, culturas que fazem parte do que é o Brasil, que a gente conhece menos até do que a cultura do Japão, do que a cultura da Itália, sabe? Tem esse processo colonial de nossa existência aí que o quadrinho também tem muito isso, né? De que primeiro a gente valoriza o que vem de fora, esses são as bases, depois vai ser lá o que está em São Paulo, etc. Então tem essas relações que eu gosto de subverter na minha arte mesmo, de buscar olhar esses outros referenciais e ver a importância deles para o que a gente faz, sabe? Então o Conto dos Orixás surgiu de muitos anseios, dessa transmutação de arquiteto para artista, né? De abandonei a arquitetura mesmo, e fui estudar em São Paulo, passei um ano lá, um perrengue danado, cidade muito difícil, mas muito calorosa também, ensinou muito, sabe, assim, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o que é Brasil, sobre o que é o Brasil. São Paulo é muito paradigma do que é o país, assim, nas suas contradições, as pessoas, mas muitos artistas, muitos amigos. É uma cidade que eu sou muito grato, assim, acho que parte da minha formação de profissionalização foi lá, sabe, entender Sim, as sim. coisas. Então é isso. E aí, quando surgiu daquelas artes, as primeiras artes que eu representava, Xangô, eu fiz uma homenagem ao Jack Kirby como colocando um super-herói inspirado nos orixás, meio como Vingadores, que também é outra referência de minha vida, o trabalho de Jack Kirby, aquelas composições blocadas, aquela coisa meio como se fosse uma escultura em pedra. E por Disso... incrível que pareça, te interrompendo, eu acho que a linguagem combinou muito. Combinou. Porque eu tenho, como tu falou, a blocagem, como se tivesse sido esculpido. Eu acho que tem algo ali que as formas e a maneira que você escolheu e as cores, ela, como o pessoal fala, ornou. Exatamente, aqui, ó. Olha ela Sim, aqui. é. Uma edição mais recente, já 2019. Surgiu Deixa eu te dessas perguntar, jornadas. foi feito todo digital ou tu usou papel, nanquim? Como é que foi também? Mas eu uso. Então, nanquim eu não uso. Eu não sou bom de arte final em nanquim. Meu desenho é muito expressivo no papel, e meu desenho no papel é muito diferente do digital. E eu quero que seja assim. Por quê? Porque o desenho no papel, ele tem que ser selvagem, ele tem que ser sem... a gente está preocupado de ser bonito nele, ele tem que ser expressivo. Aqui, deixa eu mostrar para você aqui. Depois a gente pode até botar essa imagem aqui no nosso artbook. A gente fez 2 artbooks, um do Conto dos Orixás, volume 1, outro do volume 2. O que eu quero dizer é isso aqui. Uhum. A arte final, bonitinha, refinada, e o esboço. Então, eu fiz muitas páginas assim, sabe? Desenhei a lápis mesmo, soltas, expressivas, e as linhas que me interessam mais, eu finalizo, Uhum. sabe? Ficou muito Eu legal acho isso, viu, velho?
Ah, que Ficou massa. muito legal. É, porque, cara, é, é, eu gosto do desenho à mão livre, porque é nele que está o primeiro impacto. Minha preocupação com a arte final é sempre prender o desenho. Ela não pode prender, ela não pode enrijecer o desenho. Eu tenho essa preocupação. Mas aí o primeiro desenho da mão, eu solto ele, eu faço sujo. Depois eu li que vários artistas fazem assim, sabe? Esse primeiro esboço, digamos assim. Suja mesmo, solto, expressivo, bota 2, 3 traços para ver qual que está funcionando. Aí depois vai limpando. Eu fiz algumas páginas assim, Uhum. mas por questão de tempo, para quadrinho hoje, eu faço o máximo de coisa no digital, sabe? Assim, o que eu faço na mão mesmo, o que eu gosto de fazer, faço até no tamanho final da revista, assim, é o layout da página. Eu gosto de. Aquilo ali eu me debruço, sujo, brinco, passo. Aí depois que vai para o digital, eu fotografo, jogo no digital, nem escaneio mais, fotografo aquilo ali, e lá eu vou fazer, digamos, o lápis e a arte final, sabe? Mas deixando aquela coisa meio suja do desenho, tal, tentando manter aquele impacto, aquela coisa dinâmica do esboço que a gente, infelizmente, perde, né, um pouco na finalização. É, às Às vezes vezes fica até perde, duro um pouco. fica duro, tem essa. Mas eu gosto muito de fazer assim, cara. Mas eu acho o digital maravilhoso, porque ele acelera o processo. A gente consegue Ah, matar uma página duas por com dia. certeza. Nessa parte de acelerar, ela. E nesse caso, quando tu teve já esse apanhado de ideias dos orixás, aí veio o momento de você fechar o álbum e abrir a primeira campanha. Como é que foi isso aí pra você? Qual era a expectativa? Uhum. Então, na verdade, foi o seguinte: a gente fez as artes, sem nenhuma pretensão disso virar, uma coisa meio de ideia, de inspiração que veio ali. Ó, vou juntar de equipe com os orixás, fazer uma estética diferente, reinterpretar aqueles ícones, respeitando os ícones, obviamente, né? Porque Sim. no fim do dia tem um componente religioso, cultural muito forte, não é invenção minha. E aí aquilo foi dando muito certo, as pessoas gostaram, e aí começaram a vir muitas pessoas perguntando se era um quadrinho. Isso é um quadrinho? Isso é um quadrinho? Eu disse, olha, são as artes. Ah, por que você não faz um quadrinho? A gente está precisando de quadrinho, porque, por exemplo, aí começaram a vir professores falando da intolerância religiosa na sala de aula, da dificuldade de falar desse tema na sala de aula, das leis da educação afro-indígena que não são cumpridas porque falta conteúdo, da dificuldade da intolerância religiosa na sala de aula para falar desse universo. E aí eu comecei a ter contato com uma série de problemas. Quer dizer, já tinha noção, porque quando eu era arquiteto, trabalhei no traçado do Parque da Pedra de Xangô, aqui em Salvador, que foi Uhum. um movimento dos povos de matrizes africanas para tombar um monumento que estava sendo atacado pelos radicais evangélicos, enfim. Então, o primeiro traçado desse projeto foi meu, tive muito contato com as comunidades, um trabalho de base muito forte. Eu disse, olha, é uma maneira de construir uma ferramenta que também sirva para a gente dissolver, se contrapor a esse discurso de ódio que está crescendo. Então, o quadrinho como ferramenta de política contra o discurso de ódio, contra a intolerância religiosa e contra a demonização da cultura afro-brasileira e dos orixás. Então, veio esse viés. E desse viés, eu disse, eu vou fazer o quadrinho. E a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi foi ir a um terreiro de Salvador muito tradicional, Uhum. conversar com a sacerdotisa, com a orixá desse terreiro, mostrar meu trabalho e perguntar se eu podia fazer. Só estou fazendo esse trabalho Uhum. aqui. Me veio isso. É uma coisa que eu não pedi, me veio isso, comecei a fazer, começou a acontecer, a repercutir. Eu quero muito saber. E ela falou assim, ela falou, olha, faça e quando ficar pronto você traz para a gente. Entendi. Pronto. Para mim ali foi o sinal verde. Foi, né? Aí Ela deu o começou. aval, mas ela pediu pra ver o filho depois de pronto. Exato, entendeu? Traga para a gente ver. Pronto. Aí eu disse, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma campanha de financiamento coletivo para ter verba, porque eu sabia que eu ia ter que me debruçar, ia ter que me entregar de corpo e alma para fazer esse projeto acontecer. Eu não podia fazer o que qualquer um faz, inventa coisa, folcloriza, é superficial. Eu disse, não, vou fazer da maneira que eu acho certo. Eu vou ter que me debruçar para fazer. E aí que eu abri o Catarse.
Não, o quadrinho estava começando, tinha algumas páginas já esboçadas, tipo essa de Xangô, tinha um Uhum. roteiro prévio ali, mas não tinha nada pronto. Eu disse, ó, gente, eu preciso de tanto para imprimir, para produzir esse quadrinho. Na época, foi minha primeira campanha, enfiei um bocado de recompensa, mais de 3 mil itens de recompensa, quando você for ver depois, até camiseta, postal, cada um podia. Cara, cada um podia escolher o pôster que queria, imagina. Primeira viagem, né? Aham. Não, vamos fazer assim, tá? Foi uma dor de cabeça do caramba para resolver. Mas assim, a gente fez a campanha e eu botei um valor baixo, cara, assim, um valor que hoje, meu Deus, hoje eu digo que loucura. Eu botei um valor baixo, que era, acho que era 10, 12 mil. E aí, no primeiro dia, a gente bateu o valor, cara. Primeiro dia, a gente bateu o valor. Primeiro dia. Foi incrível, assim, foi um sucesso, sabe? E aí eu vi o quanto as pessoas estavam interessadas, quantas pessoas gostaram do projeto, e aquilo foi me dando força. Eu sei que a gente conseguiu, sei lá, 4 vezes mais ou menos, do que a gente precisava, uns 3, 4 vezes mais. E aí eu me empolguei, disse, olha, gente, como que a gente conseguiu? Eu quero fazer um projeto maior. Eu vou fazer um álbum maior, acho que essa história tem que ter mais página, e vamos nessa. Vou demorar um tempo a mais aí, e vamos nessa. E aí foi. Mas Aí, inicialmente já era pensado em 120 ou era pensado em 50 não, páginas, e 30 acho que, páginas? acho que seria umas 64 páginas, uma coisa assim. Então basicamente você aumentou 50%. É, Não, dobrei, não, dobrei 100%, 100%. 100%. Dobrei, cara, dobrei. Mas era um anseio daquilo existir, sabe? Essa história tem que marcar, essa história merece. São histórias que merecem ter essa visibilidade. E aí eu não pensei em dinheiro, não pensei em nada, eu pensei, eu preciso fazer isso acontecer. E aí tive a sorte de encontrar uma pessoa maravilhosa, um mestre nessa jornada, que era meu professor de língua iorubá, fui estudar língua iorubá, e o professor Adelson, foi um grande amigo meu, faleceu ano passado, Ah, e sinto que me muito. ajudou muito. Foi uma pessoa incrível, me ajudou muito nessa caminhada, porque ele é um sacerdote do candomblé, na Bahia, então ele foi me ajudando a entender como trabalhar essa história de maneira respeitosa, que exaltasse, que a gente valorizasse, que a gente fosse mais profundo, de colocar a língua iorubá, que é uma língua falada por mais de 30 milhões de pessoas no mundo, como parte da história, para mostrar para as pessoas que é uma língua importante na formação histórica do Brasil, da cultura negra, do povo negro. Então, foi tudo isso foi sendo construído. E aí foram 2 anos nesse processo. No meio do caminho, eu tive um problema de coluna muito sério, tive hérnia. Eu não tinha Cara, estrutura, eu trabalhava uma Intus de segunda mão que eu comprei de um amigo meu, trabalhava no laptop, trabalhava numa poltrona na sala de minha mãe, então não tinha recurso, né? As coisas foram muito na luta, na garra mesmo, assim, na vontade de fazer existir tudo isso, sabe? E uhum. foi indo, e aí a gente lançou, quando a gente estava perto de lançar, eu abri outra campanha de pré-venda, porque o projeto tomou uma proporção muito bonita, assim, já virou uma coisa de interesse de pessoas fora da bolha dos quadrinhos, universitários, pessoal das religiões de matrizes africanas, artistas, foi muita gente de várias áreas, jornalistas, todo mundo perguntando, interessado. Tal. Eu disse, olha, acho que dá para a gente fazer o seguinte, vamos aproveitar o que a gente está entregando já o primeiro, vamos abrir a pré-venda. E a pré-venda, eu lembro que o pessoal do Catarse falou, olha, não se surpreenda muito não, mas geralmente pré-venda é menos procurada, é menos interessante do que a primeira campanha. Eu disse, olha, eu confio na minha pré-venda. Viu? E aí, rapaz, a gente conseguiu 1.500 pessoas apoiando a pré-venda. Caramba, cara, que mil e maravilhoso. quinhentas pessoas. A primeira campanha teve 900 pessoas apoiando. Uhum. A segunda campanha do mesmo livro, a pré-venda, teve 1.500 pessoas. 1.500 pessoas. Cara, isso aí eu acho que pra tu. Agora vamos colocar assim: esse álbum que colocou o Hugo Canuto no cenário dos quadrinhos. Sim. Porque você tinha ali, querendo ou não, é aquela coisa, enterrei meu marco aqui que esse álbum abriu as portas para que eu possa falar mais da Nona Arte. É.
E querendo ou não, dentro da tua cidade, assim, eu acho que já tava um burburinho muito forte, né? Em relação a É, isso. que furou a bolha, né? Salvador não é uma cidade de quadrinhos, cultura de quadrinhos, Sim, sim. absolutamente. Mas a gente conseguiu chamar a atenção, acho que pelo tema, pela coragem de fazer algo num momento como esse, ainda mais naquele período mais radical de bolsonarismo, tudo isso estava acontecendo em 2018, 2019. Eu acho que chamou muito a atenção e também por ser um projeto muito próprio, né? Assim, não tem nada parecido até hoje. Você vê que já se passaram 5 anos, nada parecido foi feito assim, né? Nessa mesma escala. Eu acho que são fenômenos, né? Assim, são coisas que inclusive não se repetem. Eu não vou repetir um sucesso desse. Acho difícil, Eu porque espero são que muitas. sim, cara. Espero que sim. A gente sempre tem que pensar É, positivo. Porque, é, querendo ou não, mas, você sempre tá vindo com uma ideia diferente, você tá querendo inovar dentro do próprio tema. E, e, e claro que, querendo ou não, você teve, puxando um pouquinho mais ali para 2020, você ainda foi indicado para o troféu Ângulo Agostinho, né? Agostini, Foi, né? foi o Ângelo Agostini, o HQ Mix, ficamos entre os finalistas do HQ Mix. Foi um quadrinho que, assim, mesmo a gente lançou 2018 para 19, teve pandemia 20, 21, mas assim, até Uhum. 2022, ou seja, assim, uns 4 anos dele ainda estava muito sendo falado. Assim. Geralmente o tempo de uma produção dessa é de 2 anos. Sim, Ficou uns 4 anos sendo comentado, sendo falado, sendo lembrado, chamado para eventos. Realmente é um fenômeno. Quando eu falo que eu acho difícil se repetir, não é porque eu acho que não vai ter outro sucesso, mas é porque, assim, são muitas conjunturas, sabe? Eu digo assim sempre o seguinte, a gente não pode nunca cair na tentação de personalizar o sucesso, nem também personalizar os fracassos, senão a gente vai entrar na culpa ou no ego. isso. Eu acho que teve convergência. Por exemplo, a gente começou esse projeto em 2016, antes do filme do Pantera Negra existir. Então foi muito pioneiro. Quando veio o filme do Pantera, as pessoas associaram muito, porque foi no mesmo ano, praticamente, que saiu. Então isso abriu muito caminho, despertou muito interesse. É o que eu disse, né? A Uhum. Marvel tem esse papel muito importante nos quadrinhos. Puxa para cima o interesse das pessoas nos quadrinhos. Eu acho que não havia, ainda estava se começando. E felizmente hoje, olhando assim, 7 anos depois do que a gente começou, tinham poucos livros de protagonismo negro, pouquíssimos. Quadrinhos, então, pouquíssimos. De orixás, então, pouquíssimos. O Alex Mi já fazia há muito tempo, um trabalho muito antigo. Então, assim, tem tudo isso que eu acho que é bonito ver também que as coisas evoluíram e que hoje tem mais gente fazendo, tem mais história, tem mais pessoas protagonizando, né, na cena dos quadrinhos. Eu trabalhei como colorista em alguns álbuns da coleção Baobá, de cultura africana. Quem Legal. escrevia era o professor Benjamin. Não sei se ele ainda está conosco, né? Faz muitos anos que eu perdi o contato com ele. E a gente chegou a fazer Rainha Ginga, Legal. Kirikou e teve outro também que agora me foge a memória. Mas a gente tava também nessa coisa de poder falar um pouquinho da cultura africana, e nessa época eu tava como colorista numa editora chamada Grafset aqui em João Pessoa. E aí saiu, acho que foram 4 paradidáticos voltado para Legal. isso. Legal. Sai muito, cara. Todo ano a gente recebe, o pessoal compra as imagens para botar em livro didático. Todo ano, assim, várias FTD, várias editoras compram parte do, parte do quadrinho, cenas do quadrinho, para colocar no livro didático. Eu acho isso uma viagem, assim, sabe? É bonito, velho. Eu quero muito que os quadrinhos sejam vistos dessa maneira, para além da bolha, para além daquela meia dúzia que é muito concentrada, a gente sabe, né, em São Paulo, os prêmios, os jornalistas, os editores, a Uhum, maioria ali. Mas a gente conseguiu furar essa bolha, entendeu? Primeiro a gente foi conhecido fora, para depois ser conhecido nela. Foi assim, né? Morando fora do eixo, a gente acaba tendo que construir esses atalhos sim. para conseguir nosso lugar também nesse palco, né? E foi muito importante, eu acho que até hoje, assim, Conto dos Orixás marcou, eu acho que é um projeto que veio através de mim para poder falar de coisas que precisavam ser ditas, né, para trazer luz,
para um universo de culturas que são muito, muito, dentro do Brasil, muito perseguidas, muito maltratadas, pessoas que têm uma filosofia de vida muito bonita, mas que sofrem, né, o racismo religioso, a intolerância. Então, acho que a arte vem como esse condutor de reflexão, entendeu? E de mudança. Muita gente veio falar comigo que passou a se interessar, passou a olhar de outra maneira, tinha medo, foi criado com medo, mas depois disso começou a achar interessante procurar. E eu acho que é por aí, sabe? A gente tem que fazer arte para produzir reflexão, para produzir mudança, para provocar algum tipo de mudança na cabeça das pessoas, sabe? E os quadrinhos são arte interessantes nesse aspecto, porque eles chegam muito, né? Eles chegam muito perto, assim. Você não precisa ir para a galeria, para o museu, para poder ler um quadrinho. Para Ali quem, para quem não tem uma certa noção de como é o primeiro álbum, ele fala basicamente, sem dar spoiler, do que? De alguma jornada? Como ele vai, essa parte da sinopse? O que tu pode dar, assim, uma pequena introdução para quem ainda não adquiriu esse álbum? o primeiro O álbum, primeiro álbum, é. olha, o primeiro álbum é uma história de aventura baseada na mitologia, ou, como as pessoas chamam, nas histórias, nas narrativas dos orixás, que nós chamamos de Itã, que é a palavra Yorubá para histórias. E eu fiz uma costura de histórias. Tem história de Xangô, de Exu, de Oxum, de Ogum, de Ansan. Eu juntei algumas dessas histórias e criei uma história nova. Então, a história de jornada do rei Xangô indo defender a cidade de Oxobô, que é a cidade das águas, de Oxum, que é a rainha desse povo. E lá tem todo o desenrolar de relações entre ele, Oxum, Ogum, Exu. Tem que se proteger, tem que proteger esse povo de um exército invasor, de criaturas que são meio animais, meio humanas, que a gente chama da manada. Então tem uma história de aventura mítica muito forte, assim, mas permeada pela cultura afro-brasileira, pela língua iorubá, pela estética, pela arquitetura, pela cosmovisão. Então fala da criação do mundo, de Obatalá, da criação da humanidade, fala das relações de amizade entre os orixás, das Uhum. características de cada um, dos poderes que cada um traz, dos elementos que eles comandam. A história vai por essa linha, né? E a nova que nós lançamos ano passado, O Rei do O Fogo, Rei do Fogo, que O Rei é do Fogo, 2023, chegamos em foi. 2023. Primeiro, antes de você falar da sinopse, eu quero saber assim, esse 2023, ele já estava sendo planejado no período da pandemia? Sim, Tu teve tempo para isso? No período da pandemia, começou a escrever e já bolar tudo o que ia ser agora do Rei do Fogo? sim, sim. Eu tenho aqui, ó. Peraí que eu vou ter Pode que. pegar, pode pegar. Pois Eu é. aproveitei a pandemia, ou melhor, eu usei a. Bom, para passar por esse período difícil que foi a pandemia, eu me joguei na criação de meus universos, né? Então, tanto Orixá quanto Mairubi, eu fui escrever, fui desenhar, fui escrever, fui fazer página, fui fazer sinopse, fui estudar, fui fazer construção de universo. Foi minha terapia para poder passar por esse momento muito difícil que foi 2020 e 2021. Foram momentos muito difíceis de minha vida. Muito, eu não consegui lançar quadrinho nesses 2 anos. Tem gente que conseguiu fazer coisa, promover, eu não conseguia. Assim, não estou nem falando disso como um problema para quem fez, não, acho. Mas eu fui desenvolver as histórias que eu queria contar nos próximos anos. Uhum. Fazer isso, entendeu? Assim, eu vou pegar esse tempo e vou tirar o atraso aqui. Então, eu fiz toda a história do Rei do Fogo já está escrita. Os argumentos estão escritos. Eu chamo de a trilogia do Fogo. Vão ser 3 álbuns, cada um contando uma história do período da trajetória de Xangô, da infância até a conquista do trono. Então, Contra dos Orixás, que foi lançado em 2019, passa a ser o 4º álbum dessa série. Hum. Ele é o último álbum dessa série, e eu fiz um prequel, uma trilogia prequel, para contar. Você se aproveitou do Star Wars. Exato, entendeu? Vamos contar uma história
Aquele no início da nossa conversa veio cair agora. Exato, entendeu? Vamos fazer uma trilogia. E, na verdade, se eu pudesse, faria até uma série regular, viu, cara? Dá para fazer um quadrinho de 20 páginas a cada 2 meses. É porque difícil é a produção no Brasil. Você captar, É, entregar. Mas tem muito conteúdo. Eu tenho, assim, eu já tenho vários roteiros do Conto dos Orixás prontos. Por conta desses anos de pandemia. Vários roteiros prontos. E aí, eu fui fazer a construção do universo também. Então, você vê que tudo é muito denso, né? O tamanho dos calhamaços de material que eu já produzi para esse universo dos mas olha orixás. só, pra quem te segue, ele vê isso aí, ele vê o quanto tu é pesquisador, o quanto você é escritor, cara. Claro que eu acho que E dentro frente desses mestre. e desses roteiros aí deve ter os esboçozinhos de lado, né? Assim, sempre tem uma. Tem, Tem, né? tem, tem É. muito aqui, ó. A história do Rei do Fogo, em 2021, 2020, 21, já estava desenhando. E a Ah, primeira história do Rei do Fogo ela é uma história dentro da história. Ela começa com a criação do universo, olha só. Cara, que entendeu? massa. Ela, tá vendo? Aham. Então leva tempo, são anos ali de produção, de pesquisa, de desenvolvimento para construir o quadrinho aqui. Uma cena que eu usei depois, ó, as Iemanjás, né? As deusas do mar dos oceanos. Uhum. E aí você pega o quadrinho. Então eu aproveitei os anos de pandemia para desenvolver Mas como tua cor foi mudando, né, cara? A gente olha do a, o primeiro álbum pra cá, dá pra sentir, né? Como tu foi assim muito. lapidando algumas coisas, já foi navegando pra outros estilos. Legal, cara, muito bom isso. E qual é a sinopse do Rei do Fogo? O Rei do Fogo é uma história de origem. Ela começa com a história da criação do universo, Uhum. das primeiras divindades, da humanidade, da Terra e da humanidade, dentro da mitologia iorubá, das narrativas iorubás de criação. Sim. Então, eu peguei várias vertentes, várias histórias, vários mitos, costurei para fazer essa grande história da criação. Obatalá, Exu, Iemanjá, Oxum, o papel das divindades na criação. Eu queria começar do começo, eu queria começar contando essa épica da criação, essa Hum, teologia, mesmo que a história se trate de Xangô e da família dele, não tem a ver diretamente com a criação, mas aí eu criei uma história dentro da história, que é muito comum na tradição africana, você contar uma história e partir para outra dentro dela, depois você volta. sim. Então, comecei com essa história da criação do mundo, aí eu trago a criação da humanidade, dentro do aspecto da tradição mítica, pelos orixás, depois os primeiros reinos, e aí entra na história com H maiúsculo, que é a fundação dos primeiros reinos desse território, na África, e aí começa a história, de fato, que é o pai de Xangô Oranian, rei do povo de Oió, líder desse povo, contando essa história para os filhos no jardim. E aí a gente vê que ele está contando essa história de origem para passar uma mensagem, para passar uma lição sobre o povo, sobre quanto a gente precisa entender que a gente vem dos nossos ancestrais, que nossa existência ela foi precedida por outras e outras gerações que lutaram para existir, para estar aqui. Então, tem toda essa lição. E a partir disso começa a história, que é a história de uma família, que é essa família real, né? Essa Xangô, que é o príncipe dessa cidade, os irmãos, a mãe, o pai, etc. E a luta deles para resistir a um povo invasor que quer tomar a cidade, e o pai precisa tomar uma decisão para salvar a família, e por aí vai. E aí Entendi. essa história ela levou anos na minha cabeça, ela seria a primeira história do Conto dos Orixás de fato, ela seria a primeira em 2016, mas eu não me sentia pronto, porque eu tinha que ter um aprofundamento muito grande, não só do ponto de vista de pesquisa, mas também de vivências que foram necessárias para escrever essa história. Para eu conseguir encontrar essa voz, para eu conseguir falar, para eu conseguir entender como funciona uma cultura diferente da minha, né? Os Uhum. rituais, as danças, o calendário, a arquitetura, a indumentária, o falar, tudo isso é parte do processo. Sabe? Mas a grande história dos orixás que eu contei foi essa. O primeiro eu gosto muito, me mobiliza até hoje,
Mas essa do Rei do Fogo, ela é mais profunda, tem uma filosofia, tem uma contemplação, tem momentos mais introspectivos que eu acho que são mais maduros de escritor do que a primeira, assim. Mas é natural também, é assim, né? A gente vai produzindo e vai indo para frente. E eu lancei ano passado, a gente lançou, fizemos os lançamentos em São Paulo, algumas coisas em Salvador, lançamos na CCXP, foi super bem recebido. E é o nosso livro novo desse projeto dos Orixás, né? Que eu agora dei um tempo, eu estou com o livro 3 pronto já tenho metade das páginas do livro 3 prontas, Contra os Orixás 3. Tenho 4, já o esboço em papel de umas 30 páginas, mas agora chegou a hora de fazer esse outro projeto, que é a Canção de Mairubi, que é tirar da gaveta esse projeto que estava parado desde 2021, tem uma história toda desenhada já, toda esboçada, e botei no Catarse para também me colocar como autor de outra maneira, né? Não ficar num tema único apenas, né? Como artista, me provocar para conseguir contar essa história de outra maneira, para falar de outros personagens, de outra cultura. Enfim, são projetos irmãos, mas são bastante diferentes no propósito deles. Assim. Então, a canção de Mairubi, ela vai se tratar exatamente de quê? Porque quando a gente fala, eu sempre tenho que pensar como uma pessoa que não entende do teu quadrinho, né? Porque quem tá chegando agora conhecendo o Hugo, né? Aí a canção de Mairubi, fala um pouquinho sobre ela, uma pequena sinopse, assim, da canção. Olha, Mairubi é um universo que eu criei ao longo de 10, 12 anos, como eu te falei no começo, a partir desses cadernos que eu chamo de cadernos hípidos, que são esses registros da cultura dos povos, do cenário, das dinastias que eu criei, da fauna, da flora, a geografia de um continente antigo, de uma era antiga, de um mundo que pode ou não ser o nosso, a depender da perspectiva. Muito a partir da paixão que eu tenho por Robert Howard, pelo Conan, né, pelas histórias do Conan, que é o mapa. Mairubi é a ideia de uma civilização pré-histórica, que pode ser ou não no nosso mundo, provavelmente não, e que fala de uma pré-história, mas diferente, por exemplo, do Conan, que é uma pré-história europeia, ou da Terra-média, que é uma pré-história europeia, é uma pré-história que bebe de muitas referências das culturas da América Latina. Então, tem uma estética que remete aos incas, outra aos astecas, outra tem uma herança iorubá, o africano em algumas coisas, outros tem alguma coisa mais dos bascos, dos ibéricos. Então, eu trabalho com esses elementos das culturas que formaram o que a gente chama de América Latina, né, com esse termo assim, muito abrangente, e eu metabolizo isso no mundo meu, assim, sabe? Não tem amarras, aí que está a diferença. Não tem amarras com uma cultura existente como Orixás tem. Orixás é trabalhar em cima de culturas pré-existentes, o que demora mais tempo, exige mais cuidado, mais pesquisa, tem todo esse cuidado ali, porque a gente está falando de coisas que existem. No caso de Mairubi, eu tenho a liberdade de inventar. Então, o continente, o mapa, os reinos, me inspira em algumas coisas, em alguns elementos, alguns povos, mas digamos assim, a viagem é toda minha, entendeu? Os personagens, tudo é muito livre. Hugo, tu falando agora, eu acho que tu não tem noção do quanto a gente conversou, porque teu carinho por Star Wars, trilogia, você trouxe pros orixás. Teu carinho, amor por mitologia, Conan, tal, tu tá trazendo pra canção. Então, assim, dentro de você há essa pérola, essa luz que tá te guiando para fazer o que você sempre quis fazer. Então, e talvez consciente ou inconscientemente, tu tá realizando dessa forma. E tudo que tu falou, eu só aqui pensando aqui, eu fico viajando de caramba, como é a cabeça de uma pessoa criativa, né? Ele apanha um monte de coisa de que mexeu com a infância e tá transformando nos próprios brinquedos dele. Ele tá, né? Eu digo brinquedo porque toda a arte que a gente se deleita nela, a gente tá se divertindo, a gente tá brincando, claro. Mas não é claro que é uma forma carinhosa de falar de todas as culturas, Sim, né? sim. Não é de maneira nenhuma desfazendo disso. Mas, cara, quando tu assistir, tu vai observar
que você construiu isso desde a tua infância. Tu tá ali falando, tu tá navegando, tu vem. E eu aqui tô, como eu te falei, eu sou o cara que tô representando todo mundo que tá assistindo para poder fazer as perguntas e tal. Mas que legal poder escutar tudo isso, cara. Eu realmente curti muito. Legal poder falar isso também. Eu me sinto hoje muito mais tranquilo para falar. Estou me exercitando para falar também, porque eu ficava muito preso à ideia de que a gente tinha que ser mais silencioso e deixar o trabalho. Mas é importante com um interlocutor certo, como você, com a pessoa com a sensibilidade, com a inteligência, com o Obrigado. conhecimento que você tem. É importante ter essas oportunidades para poder passar, registrar o que a gente viveu, sabe? É, eu sou muito assim, eu sempre falo muito da parte da minha experiência, que é única, é a minha. Outros vão ter outras experiências totalmente diferentes, né? De como foi com os quadrinhos, de como é a vida de artista do quadrinho, das suas lutas. Eu sempre digo assim, olha, é uma paixão, é uma luta, porque eu faço a coisa mais difícil que eu escolhi, que é falar, fazer quadrinhos brasileiros, de temáticas não hegemônicas, de falar de cultura negra, afrodiaspórica, extremamente ainda perseguida e ainda muito incompreendida, criar agora um universo ficcional inspirado em culturas, em povos que também não são, digamos, os hegemônicos, né? Não estou falando de viking, não estou falando de castelo medieval do século XV. Vou sempre pelos caminhos mais difíceis, assim. E graças aos deuses da arte, a gente consegue público e amigos e artistas e companheiros, companheiras que endossam essa jornada e dá para a gente continuar produzindo, né? Não sei até quando eu vou conseguir, mas enquanto a jornada está acontecendo, a gente vai criando, vai fazendo e vai sendo muito prazeroso. E momentos como esse, como eu tive hoje com você, são revitalizantes. Estava precisando disso. Ah, Essa cara, que energia, essa coisa troca, boa, essa... cara. E sem falar que muita gente aí que tá assistindo não sabe, mas o Conto dos Orixás também quebrou a barreira, né? Tá sendo publicada nos Estados Unidos. A editora é a Braz Book. É, Abrams Book. como é o nome? Abrams. Demons. Abrams. Então, assim, é aquilo que eu te falei. É mais um momento da gente celebrar essa sua conquista aí. Eu fico feliz porque você quebra a geografia também de outra forma. Então, cara, eu só posso continuar torcendo para você, passando todas as vibrações legais que alimente mais essa tua criatividade, que outras coisas te tragam essa essas bolhas criativas que vão trazer vulcona, não sei o que, eu tenho certeza que tudo isso vai trazer bons frutos. E como a gente vai chegar agora na nossa reta final, Uhum. não parece, mas as coisas andam muito rápido. Eu vou fazer meu agradecimento para você, antes de você agradecer a todos. Depois que você agradecer, eu vou fazer uma pergunta de prática que a gente sempre faz. E saiba, Hugo, pela nossa amizade, pelo carinho de sempre quando a gente se encontra, em eventos aqui em João Pessoa. Espero ter muito mais desses encontros, que isso aconteça. Também. Também. E sempre como eu falo para todos os meus convidados, hoje é um fragmento de uma história que ainda está sendo escrita. Então você continua escrevendo sua história. A gente pode ter um 2, um 3. Por favor, divulgue a sua campanha aqui. E sempre diga até durar os estoques, né? E a data de limite da campanha até a data que ela vai. Porque fica registrado e as pessoas sabem que tem um começo e um fim da campanha, né? Então, muito obrigado por você ter aceitado participar desse novo projeto do que é o microfone imperativo, meu amigo. Eu que te agradeço, Alzir, o carinho, a amizade, a troca. A gente precisa se inspirar sempre uns nos outros para continuar nessa jornada de arte, né? Acho que esses momentos fazem a gente recarregar as baterias aí da luta. E minha campanha, nós abrimos na semana passada, é uma campanha nova, é a nossa sexta campanha de financiamento coletivo no Catarse. Espero ter o mesmo sucesso e poder entregar com a mesma qualidade das outras 5, trazendo um universo novo, um projeto de fantasia épica em quadrinhos, chamado A Canção de Mairubi. É um álbum de 64 páginas coloridas,
A campanha vai ficar até o final de abril, então De acessem o link 2023. de 2020, de Não, 2024, 2024, pessoal, desculpa, meu erro. ou seja, são 50 dias de campanha, e nesses 50 dias nós temos recompensas, livros, artbook, artes originais disponíveis para quem apoiar. É uma espécie de pré-venda barra financiamento coletivo para a produção. E a previsão de entrega é no segundo semestre. Então, esperando vocês aí, se puderem divulgar, apoiar, agradeço bastante. Hugo, a gente sempre tem uma pergunta para finalizar, que é a pergunta do mais nunca, mas você voltou atrás. Existe Uhum. alguma experiência sua, um livro, um filme, que você disse assim: ah, mais nunca eu vou ler isso, mais nunca eu vou passar por isso, e você voltou atrás, revisitou esse momento ou essa leitura, e você pensou: não, não foi tão ruim assim, eu acho que eu me precipitei. Sei, boa pergunta. Pensando aqui, não sei. Uma coisa que eu não gostei, depois eu voltei atrás. Voltou atrás. Cara, eu não sei, boa pergunta, não sei. Não lembro nada assim que eu teria. Eu voltei atrás. Geralmente eu faço. Depois que eu faço, que eu digo, porra, talvez não tivesse ter feito. Mas assim, que eu deixei de fazer, não sei. Talvez, bom, o que eu acho que eu queria fazer, e eu estou tentando fazer agora, é produzir histórias mais curtas. Entendeu? 40 páginas, 50 páginas, histórias mais curtas para poder entregar uma, duas vezes no ano, entendeu? Assim, fazer uma coisa Uhum. mais ser mais rápido, não, ser mais produzir mais histórias. Sim. Histórias menores, mas só consigo entregar e ter um feedback mais rápido, assim. Acho que essa última experiência com o Rei do Fogo, que foi 1 ano e meio de trabalho, me fez refletir bastante sobre isso, assim, de que é preciso ter também histórias mais curtas que a gente possa oxigenar. A entrega, as pessoas leem, a gente produz outra, cria, desenvolve capítulos, entendeu? Uhum. Eu acho que é mais gostoso do que ficar, porque é um processo muito solitário de criar quadrinhos, né? Muito desenhar é muito solitário às vezes. Se você não tem uma equipe que vai escrever, tem esse lado muito solitário. Isso me incomoda. É uma coisa que eu estou tentando rever na minha vida, porque eu não sou uma pessoa introvertida. Então, ficar muito tempo sozinho produzindo ali é gostoso por um lado, mas por outro, eu acho que a gente não pode perder o contato com os outros, com o outro, né? Como a gente está aqui conversando, as amizades, a família, os amigos, É. estar junto ali das pessoas, isso alimenta a nossa arte. Bem, eu ainda tive vontade de fazer uma pergunta antes da gente encerrar, Uhum. falando da tua cidade, o cenário dos artistas locais. No caso de Salvador, como é que você hoje, você depois de lançar o teu projeto, você acha que Salvador está se comportando com a nona arte? Não tem, são poucos artistas, né? A gente tem um grupo muito legal, né? Tem um carinho, tem um respeito. Anderson Chon, Daniel César, que lançaram agora Estados Unidos da África, são meus amigos, a gente tem uma troca gostosa, um lê o que o outro escreveu, apoia, isso é importante, assim, mas a cena tem a Tri Fantasma, que é editora de quadrinhos que vende meu trabalho, que é daqui, Marcelo Fontana, mas é muito difícil, porque, assim, cena de quadrinho a gente precisaria ter primeiro, e isso vale para vários lugares do Brasil, não só Salvador. Um nível educacional bom, né, socioeducacional bom, um público leitor se forma também com renda, a pessoa tem um dinheiro ali sobrando para comprar um livro, para comprar um gibi, para se entreter. E a realidade socioeconômica daqui é muito dura, né? Muito difícil para as pessoas, assim, é uma minoria. E, às vezes, quem tem o recurso não tem interesse. A gente teve uma queda no Brasil como um todo de leitores nas classes A e B muito grande, porque o que a gente está disputando hoje, Alzi, é a economia da atenção. E Uhum. a rede social, até nós artistas, a gente está
As pessoas no mundo todo estão sendo engolidas pela rede social. Tem uma cena de quadrinhos para existir, ela tem que ter artistas trabalhando, ela tem que ter o Estado e a prefeitura interessados em promover eventos e promover editais voltados para quadrinhos, não é para literatura infantil, não é para artes visuais, não é para literatura, quadrinho. Quadrinho é uma linguagem, quadrinho não é literatura no sentido de linguagem. Quadrinho tem o mesmo nível de respeito da literatura. Quando as pessoas falam assim, quadrinho é literatura, é porque às vezes a pessoa quer dizer assim, é tão bom quanto. Mas como linguagens são diferentes. Teatro é uma coisa, quadrinho é outra, literatura é outra. Bom, e eu acho que o mercado editorial razoável para a produção, público consumidor, né? Nosso maior público no Brasil, depois de São Paulo, é a Bahia. Eu não posso reclamar. Eu, particularmente, tenho muitos leitores aqui. A gente tem livrarias locais muito interessadas, como a LDM, em promover as coisas, tem um esforço, entendeu? Mas eu acho que tem uma questão estrutural que não passa por nós, e que a gente também tem que ter consciência que não passa por nós, para não ficar com essa coisa de achar que é o artista que vai resolver isso. É muito mais complexo. Por exemplo, falta de bibliotecas. Você pega o mapa de Salvador, você não vai ver na periferia bibliotecas, centros culturais, lugares em que a população, no geral, vai ter contato com a arte, com a linguagem, com o quadrinho, entendeu? Falta isso, falta equipamento, infraestrutura cultural, a palavra é essa. Entendi. E aí, eu acho que só a nível de Brasil, cara, não sei, São Paulo tem vários SESCs, tem o CEUs, tem as bibliotecas, não sei como é Rio de Janeiro. O que eu estou dizendo é o seguinte, é uma questão muito mais complexa do que querer. E que a gente tem que ter essa consciência para quando a gente for debater sobre mercado, cena, público, entender que, senão às vezes as pessoas caem, por exemplo, que vê muito assim, a editora faz livro só faz livro caro. A editora faz livro só caro. Não sei o que lá, não está vendendo. Cara, ninguém quer cobrar mais do que, sabe? Ninguém quer cobrar caro de um produto. Todo mundo quer que todo mundo lê as coisas. Todo mundo quer que as coisas cheguem. Sim. Ninguém quer, né? Eu acho que é o sonho de todo autor que a gente consiga fazer que o material chegue em todos. Eu acho que é o sonho em geral. Nossa. Mas, cara, Hugo, dentro de tudo isso que você me falou, que eu vou tentar resumir em poucas palavras pessoas como você e vários outros amigos que eu tenho aí em Salvador, que vão ser a semente para muitas outras gerações que estão vindo. Sim. Caso a gente não consiga ver esse brilho, né, dessa cena melhorar ainda na nossa fase, mas que outras pessoas sejam contaminadas por esse trabalho incrível, tanto de você, como do Oliver, do Ademir, entre outros que estão fazendo quadrinho. Tem Oliver, Ademir, que trabalha no mercado americano. Né? E vários outros aí que você citou, que eu queria, me deu muita vontade agora, curiosidade de conhecer essas pessoas, né? Umas já se foram, como você falou, mas pode ter certeza, o seu trabalho, ele não é só arte, ele é um grito de dizer que o quadrinho, ele pode ser visto, lido, guardado, colecionável para qualquer pessoa que tenha interesse na nona arte. Então, depois de dizer tudo isso, muito obrigado, Hugo. Você que acompanhou o Microfone Imperativo até aqui, no final você vai colocar a hashtag HQ Salvador. Ok? Você chegou até o final, bota a hashtag HQ Salvador, em homenagem ao meu amigo convidado Hugo Canuto. Você que está escutando a gente em qualquer outra plataforma, já sabe, venha também para o YouTube. Você que está no Spotify ou qualquer outra rede social, venha olhar, ver as páginas que meu convidado mostrou para vocês poderem se deleitar na arte maravilhosa do Hugo. E você que é o nosso apoiador, já sabe, você teve a oportunidade aí de escanear aí, a rede social dos nossos apoiadores, sempre está aparecendo aqui ou ali, eu nunca sei, que eu não estou vendo, mas você pode pegar seu celular, escanear aí nas redes sociais, seguir, além de tudo, tirar suas dúvidas, falar com os nossos apoiadores, Rascunho Estúdio, leitura de João Pessoa do Manaíra Shop e também a Anne Mendes, né? Então você já sabe,
Bem, obrigado a todos. Até o próximo episódio do Microfone Hiperativo. Tchau, tchau, pessoal. Até o Tchau, próximo. tchau. Um abraço. Obrigado, Alzir.